Bom dia! Fala galera do sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática, módulo 17, página 431. Adição e subtração de números racionais na representação decimal. Nós temos aqui uma antiga caderneta de compras. Observem bem, acompanhem comigo. Nós temos uma caderneta de compras de um antigo armazém da cidade de Osasco, em São Paulo, em 1945. Os valores aqui não são valores em reais. Em 1945, usava-se o cruzeiro, então a moeda utilizada no país era o cruzeiro. Naquela época, açúcar escrevia-se assim, com 2 S's, e não tinha o acento, e as calculadoras eletrônicas e digitais nem existiam. As compras eram feitas em armazéns, onde se vendia de tudo e se comprava fiado. A pessoa comprava, o valor era anotado na caderneta e depois ela voltava para acertar a conta, as compras. Tempo em que geralmente o proprietário do armazém era o vendedor e o caixa. Então o dono vendia e também cobrava, ele era o caixa. Então vamos às questões aqui, questões 1 e 2. Observe os dados dessa caderneta replicados na tela do tablet. Nós temos o mês de agosto de 1945, os dias, a descrição do que foi comprado e o valor que a pessoa deve em cruzeiros. 99,50, 3, 6, 5, 13,70, 13,70, 5, 2, total de 127 cruzeiros e 90 centavos. Depois, mês de setembro de 1945, o dia, a descrição, tudo o que ela comprou e o que ela deve. Nós temos 4, 42,30, 2,60, 3, 13,70, 2,50, 80 centavos, 50 centavos, 2,50, 9, 13,70, 50 centavos, 5, 20 centavos, 16, um total de 101 cruzeiros e 30 centavos. A pergunta é: o que tudo isso tem a ver com as aulas de matemática? São valores que estão apresentados na representação decimal. São valores que nós utilizamos nas aulas de matemática. Números racionais na representação decimal, na representação com vírgula. Agora vamos para a próxima página. Página 432. Nestas aulas, vamos estudar as operações de adição e subtração com números racionais na representação decimal. Números como o que aparecem na coluna deve da antiga caderneta de compras do bisavô de Maurício, representada na imagem da abertura deste módulo. Você já deve ter percebido que nas situações que vivenciamos em nosso dia a dia, é mais comum o uso de números racionais na representação decimal do que o uso de números naturais. Esse fato pode ter impulsionado o avanço tecnológico da criação do ábaco e das calculadoras mecânicas, até a fabricação de máquinas registradoras modernas, em que não é preciso digitar os preços dos produtos. Basta fazer a leitura no código de barras contidos nas embalagens, em que muitas informações são processadas, além dos preços que aparecem no cupom fiscal. Nós temos aqui duas imagens. Aqui nós temos modernos dispositivos que compõem os caixas de estabelecimentos comerciais em 2019, ao lado, antigo armazém na rua André Rovai, em Osasco,
dos proprietários João de Oliveira e seu sócio e irmão Sebastião de Oliveira. Ocorreram muitas mudanças ao longo desses anos. Em 1945, a moeda nacional que circulava era o cruzeiro, que em novembro de 1942 substituiu o réis. Então, até novembro de 1942, a moeda utilizada no país era o réis. Em 1945, passou a ser o cruzeiro. Cruzeiro é CR e o cifrão. O modo como pagamos nossas compras também mudou radicalmente. O papel moeda não circulava do modo como ocorria em 1945. A maioria das compras é paga através do cartão de crédito e do cartão de débito atualmente. Apesar de todo esse avanço, saber operar com esses números com e sem o uso da calculadora é fundamental no desenvolvimento das habilidades para resolver problemas, o que precisa ser trabalhado nas aulas de matemática. Olha aqui a moeda de um cruzeiro de 1943. Vamos começar sem o auxílio da calculadora, realizando as operações de adição e subtração com números racionais na representação decimal. Elas são muito semelhantes às operações de adição e de subtração dos números naturais e têm as mesmas propriedades exploradas no caderno anterior. Qual é o segredo da adição e da subtração de números decimais? É colocar vírgula embaixo de vírgula. Vamos para a próxima página. Página 433. Algoritmo da adição e da subtração com números racionais na representação decimal. Para a realização do algoritmo, é preciso considerar a parte inteira e a parte decimal do número para manter a correspondência entre as diferentes ordens. 1. Veja o posicionamento das parcelas para adicionar 4,87 e 2,9 no quadro de ordens. Unidade embaixo de unidade. Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Atenção, aqui quando você não tem, você acrescenta quem? O zero, ok? Agora, você já sabe que podemos acrescentar zeros ao final de um número decimal, sem que ele se altere. Por isso, sempre deixamos os números com a mesma quantidade de ordens decimais. Nós vamos colocar vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e acrescentar os zeros para igualar as casas. Desse modo, temos o algoritmo para a adição. Fica 4,87 mais 2,90. Por que ficou 2,90? Nós acrescentamos aqui o zero. Agora é só adicionar. 7 mais 0, 7. 8 mais 9, 17. E sobe 1. 4 mais 1, 5 mais 2, 7. E a vírgula permanece no mesmo lugar, 7,77. Então, nós temos 4,87, que é a primeira parcela, 2,90, que é a segunda parcela, 7,77 é a soma ou total. Agora, o item 2. O procedimento é o mesmo para a subtração. Veja o posicionamento do minuendo e do subtraendo no quadro de ordem para subtrair 7,51 de 94. 94 são 94 inteiros. Então, fica 94, décimo é zero, centésimo é zero. Você completa aqui com zeros, certo? Menos quem?
Quem fica? É unidade embaixo de unidade. Embaixo do 4, a unidade é o 7. A vírgula embaixo de vírgula. Quem fica embaixo do décimo? O 5. Quem fica embaixo do centésimo? O 1. Então, nós temos 94,00, que é o minuendo, menos 7,51, que é o subtraindo. Agora, como você resolve a subtração? Aqui você fica com 3, aqui 10, você empresta 1, fica 9, e aqui fica 10. 10 menos 1, 9. 9 menos 5, 4. O do 3 você não tira 7. Aqui fica 8. 13 menos 7, 6. 86,49. É o resto ou diferença. Outros exemplos agora. Nós temos o 9, como são 9 inteiros, 9,000. Menos quem? 0,975. Unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula. E assim fica décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Aqui fica 8, 9, 9 e aqui 10. Menos 5, 5. 9 menos 7, 2. 9 menos 9, 0. 8 menos 0, 8. 8,025. Agora, nós temos uma adição com 3 parcelas. 25,3 mais 0,62 mais 42. O segredo é colocar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e completar aqui as casas com zeros. Nós temos 0 mais 2 mais 0, 2, 3 mais 6, 9, 5 mais 0 mais 2, 7, e 2 mais 4, 6, 67,92. Agora você já estudou as propriedades das operações de adição e subtração. Na adição de números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma ou total. Por exemplo, 13 mais 12 é igual a 12 mais 13. Essa propriedade é denominada comutativa. Na subtração com números naturais, não se admite a troca entre o minuendo e o subtraendo. Por exemplo, 13 menos 2 é diferente de 12 menos 13. Portanto, a subtração não admite a propriedade comutativa. A subtração é a operação inversa da adição. Em uma adição, dada a soma e uma das parcelas, é possível determinar a outra aplicando a inversa, em virtude da propriedade comutativa da adição. Por exemplo, 13 mais 12 é 25. Então, 25 menos 13 é igual a 12 e 25 menos 12 é igual a 13. No conjunto dos números naturais, a operação subtração não admite a propriedade comutativa e, assim, a subtração não admite a operação inversa. Por exemplo, 13 menos 12 é 1. 1 mais 12 é 13. Contudo, 1 mais 13 não é igual a 12. Então, a propriedade comutativa é válida somente para a adição de números naturais. Página 434. Exercícios. Volte à imagem da caderneta de compras da abertura do módulo. Letra A. Escreva todos os valores das mercadorias que não se referem a produtos que pessoas comem comprados até o dia 13 do mês de setembro. Encontre a soma desses valores. Então, nós vamos escrever os valores das mercadorias que não se referem a produtos que pessoas comem, comprados até o dia 13 do mês de setembro. E nós vamos encontrar a soma desses valores. Então, os valores são 4, o novelo de barbante, mais 3 do caderno,
mais 80 centavos do carretel de linha, mais 50 centavos do retrós de linha. O segredo é colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu adicionei esses 4 valores, fiquei com 8,30. Depois nós temos a lâmpada, mais 5, e o saco de carvão, que são 16. Adicionando esses valores, 29 cruzeiros e 30 centavos. Letra B. Escolha 3 valores que aparecem no mês de agosto. Elabore um problema em que as operações de adição e subtração sejam necessárias para resolver esse problema. Resolvam. Eu montei esse problema. O avô de Marcelo pagou as despesas do mês de agosto e do começo do mês de setembro juntas. Ele pagou com 3 cédulas de 100 cruzeiros. Quanto recebeu de troco? Adicionando as despesas de agosto e de setembro, 127,90 com 101,30, colocando vírgula embaixo de vírgula, fica 0. 9 mais 3, 12, sobe 1. 7 mais 1, 8, mais 1, 9. 2 mais 0, 2. 1 mais 1, 2. 229 cruzeiros e 20 centavos. Ele pagou com 3 cédulas de 100 cruzeiros. Ele pagou com 300 cruzeiros. 300 menos 229 cruzeiros e 20 centavos, vírgula embaixo de vírgula. Do 0 não dá para subtrair 2. Você empresta, aqui fica valendo 10, aqui fica valendo 10, o 3 fica valendo 2. Aqui o 10 fica valendo 9, empresta 1, o 10 fica valendo 9 e aqui finalmente fica 10. 0 menos 0, 0. 10 menos 2, 8. 9 menos 9, 0. 9 menos 2, 7. E 2 menos 2, 0. Nós sabemos que esse 0 aqui não tem valor, então ele recebeu de troco 70 cruzeiros e 80 centavos. Pessoal, por hoje é só. Nós voltamos com mais exercícios na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me mandem uma mensagem. Eu vou ficar muito feliz em ajudá-los. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!